Boa tarde, gente. Nós estamos aqui hoje com a Maria Angélica, autora do livro Lado Negro do Empreendedorismo, Afroempreendedorismo e Black Money, e com a Andréa Araújo, que é uma artesã e que vai falar um pouco também sobre o afroempreendedorismo. Ela vende essas bonecas maravilhosas e vai falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui num projeto de parceria com o Cotarate, eu, Daphne Nogueira e o Luiz Maia, fotógrafo, dentro do Shopping Contagem, e nós vamos bater um pouquinho de papo sobre a questões sociais, começando agora com a afroempreendedorismo. Vocês querem começar? Alguma de vocês querem começar? Eu pergunto alguma coisa, vocês respondem, e nós estamos aqui à vontade, entre amigos. Que bom que estamos à vontade. Pode começar com a pergunta. Bom, então vou começar pelo lado mais teórico, que a gente pode falar que estamos com uma pessoa que está dentro da teoria e outra que está aí vivenciando na prática todas as questões de empreendedorismo. Então eu começo com você, Maria Angélica. O que é o afroempreendedorismo e o Black Money, que hoje é um pouquinho mais conhecido, mas nem todo mundo sabe o que é. É verdade. Bom, olá a todos. Bom, gente, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala de algo que todo mundo já está mais ou menos acostumado, o ato de empreender. Muita gente empreende hoje em dia e esse empreendedorismo ele está atrelado ao desenvolvimento de uma atividade de forma criativa, inovadora, e não necessariamente todo empreendedor é empresário, e nem todo empresário é empreendedor. Não necessariamente essas duas atividades se dão em conjunto, Por quê? Porque o ato de ser empresário é aquele ato legal que vem previsto no Código Civil, preenchendo os requisitos do Código Civil, mas ser empreendedor exige uma atitude subversiva, inovadora, alguém que quer transgredir, mudar as estruturas. Então tem um viés criativo muito forte no empreendedorismo. E o empreendedorismo negro, ou afroempreendedorismo, como eu trabalho no meu livro, ele, além dele trazer essa pegada criativa, ele traz um viés altamente importante porque ele auxilia na libertação do corpo negro e permite que o corpo negro ele ocupe outros espaços que até então ele não tinha condições de ocupar. Ele ressignifica a trajetória do negro. Quando a gente fala em afroempreendedorismo, então, nós estamos falando nessa produção criativa do negro que consegue, mesmo vencendo todas as dificuldades, consegue desenvolver uma atividade e consegue se inserir no mercado e muitas vezes mudar a sua condição econômica, social, e isso então reverbera em vários outros aspectos. No Brasil, nós negros empreendemos desde que nós chegamos aqui. A gente tem o caso das relações de ganho, com as escravizadas de ganho, que eram aquelas que faziam combinados com suas senhoras de irem trabalhar, tanto escravizados quanto escravizadas, de irem passar o dia na rua, trabalhando na rua, vendendo cocada, vendendo qualquer produto artesanal, e esse dinheiro que elas conseguiam, elas repartiam esses lucros com a senhora e muitos juntavam esse dinheiro e conseguiam até comprar sua liberdade e a liberdade dos seus próximos. Então vejam que o ato de empreender para o negro, ele é extremamente importante, tem um significado muito profundo, porque ele liberta, Então, quando o negro empreende, ele consegue inclusive se libertar, Então, para além dessas barreiras do período da escravidão, hoje isso se dá da mesma forma. Quando a gente vê uma pessoa não negra empreendendo, muitas vezes essa pessoa, ela empreende porque ela não deu certo no emprego, ou porque ela não quer ter patrão, ela quer conduzir a sua própria estrutura econômica, ela quer ter o controle da sua renda. Mas para o negro não necessariamente é assim. Muitas vezes nós negros empreendemos porque a gente não teve oportunidade de acessar um emprego. Quantas vezes eles pedem boa aparência, o que já é uma estratégia que nos exclui.
quantas vezes eles pedem requisitos outros que a gente não consegue preencher, como domínio de outros idiomas e outras habilidades que muitas vezes são requisitos colocados estrategicamente porque sabem que a gente não conseguiu ultrapassar, né, aquela barreira, a gente não teve a oportunidade de transcender essa questão. E aí, nós negros empreendemos muitas vezes como a alternativa que a gente tem. E através desse movimento, a gente consegue se firmar na sociedade, a gente consegue ressignificar a nossa existência, elevar a nossa autoestima e promover o fortalecimento das nossas identidades. Então, eu vejo o afroempreendedorismo não simplesmente como um ato de empreender realizado por pessoas negras. Eu vejo o ato de empreender realizado por pessoas negras como um movimento transgressor, um movimento político, econômico, social e que permite que o negro ele ascenda e ele ressignifique a sua existência ocupando outros espaços. Muito bacana. E o Black Money, onde que ele entra nisso tudo? Será que ele está entrando em algum ponto aí, né? A gente, hoje, quando a gente fala em afroempreendedorismo, o Black Money ele vem como uma ferramenta muito eficiente para permitir o desenvolvimento desse afroempreendedorismo. Por quê? O Black Money ele vem para a gente como uma ideologia que se estrutura levando em consideração várias vertentes. Então a gente não tem um único conceito, assim, a gente não pode necessariamente restringir o Black Money a um movimento que trabalha só com uma determinada questão. Na verdade, ele é um movimento que tem um viés ideológico muito forte e que se estrutura através de diversas estratégias e vertentes. Então, quando a gente fala, né, a base desse movimento é a intenção de permitir que a riqueza circule entre mãos negras. Então, a partir desse momento, o afroempreendedorismo ele se alia de uma forma muito interessante a esse Black Money. Por quê? Porque à medida que eu tenho negros empreendendo, é importante que eu tenha também um movimento que permita que esses negros consigam vender seus produtos. E que eu tenha pessoas interessadas em comprar esses produtos, pessoas que valorizem a produção de negros e que isso se espalhe cada vez mais, fortalecendo, né, de uma certa forma, criando o que a gente poderia chamar de um quilombo mesmo, né, dentro dessa estrutura econômica que a gente tem hoje. Então, o Black Money, ele vem criando estratégias que, de certa forma, contribuem para o crescimento e fortalecimento do afroempreendedorismo. Quando eu trouxe esse livro, a minha intenção foi trazer bases teóricas, científicas para essa temática, que é uma temática que a gente vê muito na prática, né? A gente tem inúmeros afroempreendedores e que desenvolvem suas atividades há muitos anos e de forma muito bem estruturada. A gente tem o movimento Black Money acontecendo, já acontece em outros países, a base deles, o berço é nos Estados Unidos, mas ele vem se desenvolvendo cada vez mais no Brasil, mas a gente não tinha base teórica sólida sobre essa questão. Então, nesse livro, o que eu tento fazer é mostrar uma estrutura, como que esse conceito ele deve ser trabalhado, quais são os princípios que devem legitimar essa prática, como que a gente tem uma necessidade de que haja uma sistematização dessa prática, inclusive para guarnecer aqueles que exercem essa atividade no dia a dia. Você conhece falar nisso, né? Eu já sei a resposta, mas o público saber também. Outros livros que trabalhem as duas temáticas, pelo menos no Brasil? Eu não conheço nenhum livro que trabalhe especificamente com essas temáticas, nem juntas nem separadas. O que a gente tem são algumas palestras no YouTube, a gente tem alguns cursos, algumas pessoas muito interessantes trabalhando essa questão. E a gente tem a prática desse movimento, o movimento Black Money, que tem também um outro chamado Grana Preta, que também, né, trabalha com essa questão. Mas a gente não tem um livro trabalhando de forma científica essa temática. É o primeiro livro que vem com o intuito de trazer essa temática nesses moldes.
a gente tem alguns textos esparsos, mas uma obra sintetizando a análise deles, a gente ainda não tinha, né? Agora a gente tem. Ótimo. Aproveitando já que você está falando dentro do livro mesmo, eu tenho uma outra pergunta, mas já dentro do livro, onde que a gente pode adquirir, né? Quem quiser conhecer mais sobre essas duas temáticas, né? Se aprofundar. O meu livro ele foi lançado pela editora Letramento, então ele está à venda no site da editora e até agora, né, com a Black Friday, ele está com um desconto lá e também pelo mês da consciência negra. Esse mês todo, várias obras, vários autores dessa editora estão apresentando textos. Eu apresentei um texto lá sobre feminismo Ambiayala e ele está na editora, no site da editora Letramento, está na Amazon também e na leitura do Boulevard Shopping. Muito bacana. E aí, fora isso, também tem seu contato, né? Que a gente sim. pode conseguir diretamente com você. Pode sim. Meu Instagram é @profmariangelicasantos e também tem meu e-mail, Gmail, né? profmariangelicasantos@gmail.com. E eu estou à disposição para a gente poder trocar mais ideias sobre essa temática. Que ótimo. Uma última pergunta que eu pensei em fazer, não sei se você sabe algo mais que poderia voltar para o Brasil, mas eu pensei nessa relação com os Estados Unidos mesmo, porque lá eu já fiquei sabendo, não estudei muito aprofundado sobre o Black Money, mas eu sei que nos Estados Unidos isso é tão forte que chega ao ponto de ter bancos específicos para pessoas negras. Né? E isso aqui no Brasil não existe, né? Existe todos os bancos aí que é para todo mundo. Mas você acha que pode chegar isso no Brasil? A moda pegar, vamos dizer assim, né? Na verdade, a gente já começou a ter um desenvolvimento nesse sentido aqui no Brasil. A gente tem bancos comunitários e a gente já tem uma estrutura aqui chamada The Black Bank, que é um banco já com essa dinâmica e ele já até tem uma maquininha exatamente para que os afroempreendedores possam desenvolver essas atividades. Eles chamam de pretinha e já é então uma estratégia que começa a aparecer no Brasil, mas a estrutura de bancos como se dá nos Estados Unidos, no caso do Brasil, eu percebo que talvez não seja a estratégia que vá conseguir alcançar os objetivos que o ideal do movimento Black Money almeja tão de imediato. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a estrutura racial e a separação desses grupos se deu de uma forma muito diferente de como é no caso do nosso país. Né? Então, nos Estados Unidos, é muito clara a formação desses dois polos. Então, os negros, como eles já sabem claramente que eles ocupam um determinado espaço, eles começam a desenvolver muitas estratégias. Essas estratégias, elas conseguem um alcance, um impacto muito grande. A gente tem vários rappers, jogadores de basquete, a própria Solange Knowles, irmã da Beyoncé, são exemplos de artistas que deslocaram seus recursos de bancos normais, tradicionais, levaram seu dinheiro para bancos negros, para permitir que essa riqueza ela circule entre mãos negras, né, para que esses bancos promovam investimentos em projetos desenvolvidos por pessoas negras e que têm como interesse promover projetos de outros negros, e isso é muito forte mesmo lá. Aqui no Brasil, eu tenho um certo receio, tanto porque acho complicado a gente importar, né, algo que é de fora e achar que isso vai se encaixar perfeitamente na nossa realidade. É claro que alguns aspectos vão ser muito válidos para nós, mas, por exemplo, no caso do Brasil, é sabido que a população negra tem muita dificuldade de conseguir crédito. Existe uma pesquisa que mostra que nós negros temos 3 vezes mais dificuldade do que pessoas brancas de conseguirem crédito em bancos, de conseguirem empréstimos. Então, como que a gente vai conseguir desenvolver, né, uma estrutura criando um banco negro, né, aqui no Brasil? A gente tem vários afroempreendedores têm muita dificuldade de ter contas em bancos, porque muitas vezes os negros têm dificuldade até mesmo de abrir suas contas, por conta do racismo estrutural, né, que cria uma série de dificuldades para que o negro ele se desloque para esses espaços da sociedade.
Então, eu ainda fico um pouco reticente, receosa com relação à utilização dessa estratégia específica aqui no Brasil. Mas eu vejo outras estratégias dentro do movimento Black Money sendo já muito bem estruturadas aqui. Então, por exemplo, a gente já começa a perceber que o mercado vê a importância do dinheiro negro, né? O mercado, o comércio, ele já começa a entender que nós negros temos poder aquisitivo, que nós consumimos e que nós não estamos ali para aceitar qualquer coisa. Então a gente já começa a ver o desenvolvimento de produtos específicos para a nossa pele, para o nosso cabelo, né? Roupas que já representem a nossa identidade e resgatem a nossa ancestralidade. Então nós já começamos a ver do movimento das grandes empresas que dominam o mercado no Brasil, da beleza, da moda, já começamos a perceber o desenvolvimento de uma série de produtos já voltados para nós. Isso é um reflexo dessas atitudes que vão reforçando essa ideia do Black Money. Tudo isso colabora para esse fortalecimento, né? Porque uma das vertentes do Black Money é: se eu não me vejo, eu não compro. Se eu não me sinto representada naquele estabelecimento, eu não frequento aquele estabelecimento. Eu não vou gastar o meu dinheiro num lugar em que pessoas negras não são bem-vindas, em que gerentes negros, chefes negros, pessoas negras ocupando outros lugares que não da limpeza, da faxina, né? Se eu só tenho pessoas negras ocupando esses espaços, é porque eu ainda mantenho uma estrutura dentro do modelo tradicional. Isso precisa mudar, né? Então, a partir do momento em que eu vou num lugar e eu começo a ver as vendedoras negras como eu, vendendo uma maquiagem para minha pele, com o meu tom de pele, vendendo produtos para o meu cabelo, para a minha estrutura física, eu tenho muito mais afinidade para comprar aquele produto, né? A chance de eu gastar o meu recurso ali é muito maior. E nós temos potencial, nós temos riqueza, né? Então, o mercado ele começa a perceber isso. Eu acho que no caso do Brasil, o Black Money ele vai se fortalecer por essas outras estratégias e não só pelos bancos negros aqui. Entendi. Nossa, uma verdadeira aula isso aqui. Total. Gente do céu. Meu Deus do céu, eu queria levar a Maria Angélica pra casa. Você tá gravando isso? Não, não vou gravar, eu vou te levar pra casa ainda, porque assim, você deu uma aula mesmo sobre algumas coisas, inclusive eu ia até pontuar aqui pra quem não sabe, né, quem não conhece algumas questões, podem falar assim, não, mas isso aí vai gerar uma exclusão, criar um banco para negros, mas você mesmo já pontuou a questão da desigualdade que nós temos no país e o porquê que os negros precisam se ver representados, porque a gente não tem representatividade. Então, então ela já chegou e falou isso no final, não preciso falar mais nada. A gente pode falar mais? Pode. A gente... Depois a André, ela gasta o tempo todo. A gente vê, assim, por exemplo, no mercado hoje, a produção de bonecas, né? Bonecas negras. E a gente não tinha isso quando era criança, né? Eu nunca tive uma Barbie negra, assim. Minhas Barbies eram louras, brancas. E essa exclusão para a pessoa negra, ela sempre existiu, né? Então, todos os brancos foram bancos criados para a branquitude. Todas as escolas foram estruturadas para o corpo branco. Todos os espaços são espaços ocupados por brancos. Por que não agora nós criarmos outros espaços, outras formas, né, de nos relacionarmos? E se a gente for imaginar que isso seria uma estratégia de preconceito com relação a outro grupo, então a gente deveria usar isso no sentido oposto, né? Então quer dizer que eles estavam fazendo isso com a gente até agora, né? Quer dizer que era isso que estava acontecendo com a gente, porque aí então eles vão ter que assumir que até então a gente vivia numa sociedade que nos excluía por completo e que não aceitava a nossa presença, né? Se a gente for pensar dessa forma, que a gente está fazendo um contra-ataque, então a gente tem que entender que houve um ataque, porque eu só posso contra-atacar se antes, né, houve uma atitude bélica com relação a mim. Acho que a intenção não é necessariamente essa, né? Quando a gente trabalha essas questões sobre negritude, feminismo, nós não estamos falando de questões que só alcancem negros, que só alcancem mulheres.
nós estamos trabalhando com ideologias e com ferramentas que precisam também ser conhecidas e instrumentalizadas para pessoas brancas também, né? A gente não vai conseguir se a gente não tiver o esclarecimento da população. Da mesma forma como no feminismo, nós precisamos ter homens feministas. Ser feminista não significa estar no feminino, né? São questões diferentes. E a mesma coisa com a negritude, né? Então, pessoas brancas também podem trabalhar questões envolvendo negritude. A gente tem que trabalhar com a ideia do respeito, que cada um fale do seu lugar. Então, eu falo da minha posição, né, da minha vivência como mulher negra, e cada um tem que falar da sua posição. Mas é importante que todos se mobilizem nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, né, eu faço doutorado na Faculdade de Direito da UFMG, e lá é um espaço que a gente não tem professores negros. Então, nem na graduação, nem na pós-graduação. Imagine, se eu trabalho uma questão racial, eu trabalho trajetórias negras na Faculdade de Direito da UFMG. Imagine se eu tivesse para trabalhar essa temática no meu doutorado, esperar uma professora, doutora ou pós-doc, né, que seja negra, para me orientar nesse projeto, eu não poderia desenvolver, porque lá não tem essa pessoa, né? Então, eu preciso que uma pessoa branca, que tenha esse olhar diferenciado, esse esclarecimento, tenha já essa mentalidade transformada, né? É um branco transgressor, podemos dizer assim, né? Que já rompeu com essas barreiras. E que essa pessoa me dê a mão e me ajude, porque senão eu não vou conseguir acessar esse outro espaço. Então, para que nós possamos acessar esses outros espaços, a gente não tem que imaginar que só mãos negras precisam se estender para mim e me puxar. Porque muitas vezes eu não tenho pessoas negras posicionadas nesses lugares que possam estender uma mão para mim, né? Então, a gente precisa que todo mundo mude essa mentalidade, que todo mundo se mobilize nesse sentido. Então, trabalhar a negritude não é uma exclusividade do negro, até porque trabalhar raça não é uma questão só que envolve negro, porque branco também é uma raça, né? Nós também temos a raça branca. Então, somos todos racializados. Só que dentro desse grupo, nós negros ocupamos uma posição racializada que foi colocada numa posição inferior. A gente precisa mudar essas estruturas. Diante de tudo isso, André, o que você pode falar para a gente, dentro da prática, essa questão teórica, trazê-la agora para a realidade, né, do mineiro, principalmente do mineiro, mas brasileiro de forma geral, né, como uma afroempreendedora? Sim, com certeza. Eu vou falar, né, do meu negócio. Somos todas princesas, né? Eu trabalho artesanato com foco em identidade e representatividade. Justamente por isso. E assim, eu gosto de estar nesse espaço, né? Porque a Somos Todas Princesas, ela foi gestada junto com a Daphne, né? Junto com a G, né? A mãe da Daphne, foi num projeto da Melanina, né? Então, assim, ela foi gestada, essa ideia ela foi gestada em um projeto que foi gestado também para pessoas negras, para a inclusão das pessoas negras, das pessoas criativas negras, um projeto muito lindo. E ela surge da minha indignidade, da minha indignação de ver, de não me ver representada, de não ver as crianças representadas nos brinquedos. Porque eu acredito que é no brincar, sabe? É na primeira infância, é no brincar que a criança já começa a entender o mundo dela e o mundo ao redor. É nesse brincar que ela começa a desenvolver o caráter, a desenvolver as percepções, ela consegue se enxergar como gente e consegue enxergar como anda, como rola, o que acontece no mundo ao seu redor. Então, se uma criança negra, ela está em um mundo onde ela só tem bonecas brancas, então assim, porque naquele momento a criança está brincando com uma boneca, tipo, aí ela é advogada, a advogada é branca, ela vai ser médica, a médica é branca. Então, a importância da boneca negra estar aí é por isso, porque a criança ela se projeta no seu brinquedo. Então, quando ela vê que aquela boneca pode se transformar em uma advogada, pode se transformar em uma médica, ela já começa a internalizar. Poxa, eu também posso, peraí, vamos ver. Esse lugar também me pertence, eu também posso ocupar esse espaço.
E a gente crê também, a Somos Todas Princesas crê, eu creio também, que todas as crianças precisam ter esse acesso. As crianças negras, para que elas sintam consigam internalizar essa representatividade, e as brancas, para que elas comecem a entender essa diversidade e começam a entender essa questão racial e não cresçam adultos racistas. E Somos Todas Princesas também, ela vem daí, para quebrar também. A Somos Todas Princesas, ela vem dessa contracultura. Ela é transgressora, nós somos transgressores, temos que ser transgressores. Dessa questão da princesa, por que a princesa ela tem que ser loira? Por que o cabelo da princesa tem que ser liso? Por que a princesa tem que ser magra? Então, assim, acho que todo mundo pode ser princesa ou não. Nós podemos ser o que nós queremos ser, o que nos agrada ser. Então, é dessa questão. E o empreender é como ela que falou aqui lindamente. O empreender, ele, para os negros, principalmente para a mulher negra, ele é uma necessidade. Então, normalmente você começa a empreender por isso, porque se você vai para o mercado formal, você é colocado nas funções de execução. Você vai para a operação e vai receber um salário que você não consegue viver dignamente com aquele salário. E na questão da mulher, na questão feminina, ainda vem a questão da solidão da mulher negra. Porque o maior número de mães solteiras, de pessoas de casos de divórcio, violência também doméstica, né, são as mulheres negras que são vítimas dessa violência, que vivem nessa situação. Então, muitas vezes, o empreender é uma saída. É a única saída que ela tem para conseguir romper com um relacionamento abusivo, para conseguir sustentar os filhos que os pais resolveram não assumir. Então, assim, você vai mesmo na raça. Então, assim, eu fiquei muito feliz, vou adquirir o livro, claro. Fiquei muito feliz em saber que eu vou ter um suporte técnico, que eu vou ter algo que vai me ajudar a caminhar, né, nessa questão. E é interessante que, a partir do momento que você vai vivendo uma prática, e graças a Deus as minhas bonecas são muito bem aceitas, elas ganharam o mundo, literalmente falando. Então, assim, muito interessante mesmo. Porque quando eu comecei, a Daphne sabe, eu já conversei muito com ela a respeito disso, eu sempre quis fazer bonecas negras para pessoas negras. E vem também um pouco de encontro com a fala dela. Eu sempre quis fazer bonecas negras para pessoas negras. E assim, totalmente na contramão, o público que compra minhas bonecas hoje é classe média alta branca. Então, assim, mas compram bonecas negras. Compram bonecas negras. Então, aí teve um momento que eu cheguei num conflito. Falei, caraca, eu sou uma afroempreendedora, eu sou apenas uma empreendedora negra. Então, assim, porque qualquer coisa que vem no mundo negro é muito complexo. Qualquer questão que envolve o negro, ela é muito complexa. Então, ela gera, assim, desdobramentos, assim, incríveis. Aí você cai naquela, poxa, nós não temos acesso, as pessoas ainda não têm acesso para comprar uma boneca. Entendeu? Aí você fala assim, poxa, eu faço bonecas negras para crianças negras e as crianças não conseguem comprar essa boneca porque a gente está numa condição social muito desfavorável. E isso é legal, que causa mais indignação para você lutar mais por isso, né? Mas aí, contrapartida, a gente entra nos projetos sociais, vamos dar oficina de graça nas escolas, vamos ensinar o povo a fazer boneca, para que ela também tenha esse acesso e que também a gente pode conversar. Então, Somos Todas Princesas, ela é um projeto que, além do comércio da boneca e tal, ainda tem essa questão social, né? Tem as oficinas, tem as rodas de conversa, tem os debates, porque a boneca, na verdade, ela é um meio para eu conseguir acessar esses espaços onde as portas não eram abertas para mim. Então, assim, hoje as portas se abrem para Somos Todas Princesas. As portas se abrem para a Andréia Araújo. Mas se fosse eu, a Andréia Araújo, só a pretinha, que não fosse a mão por trás da Somos Todas Princesas, as portas não abririam. Então, assim, eu consigo acessar espaços que eu não acessaria de outra forma e consigo falar, consigo colocar as temáticas, consigo falar para mulheres brancas a importância do feminismo ter esse recorte racial,
por que nós precisamos de ter o feminismo negro e por que nós precisamos que as brancas venham conosco nesse feminismo. Então, assim, é muito interessante. Então, o empreender, ele é um ato político. O afroempreender, ele é um ato político. Porque é mostrar que através do nosso trabalho negro, através das nossas mãos negras, a gente vai conseguir acessar espaços que não nos eram abertos, a gente vai conseguir falar, nós vamos conseguir colocar as nossas temáticas ali, para que as pessoas também pensem a respeito disso e que comecem a quebrar esses preconceitos que vêm de décadas, séculos. É interessante você falar isso, porque nós estamos dentro de um shopping, né? E a gente está fazendo um trabalho com um grupo também que a gente pode dizer que é elitizado, que é o Rotary, né? Está num recorte de Rotaract, mas é um grupo elitizado e que abriu espaço exatamente para tratar sobre isso. E como vocês veem essa questão, não do Rotary em si, porque ele já faz um trabalho a nível mundial mesmo, que acolhe diversas minorias. Mas o shopping, que não é um espaço elitizado, branco, né? De pessoas normalmente brancas, são mais aceitas. E quando vocês têm essa oportunidade de fazer um trabalho aqui dentro, como que vocês observam isso? Como vocês veem essa realidade? Igual conversando com a Mariana Angélica, eu falei com ela, vão depois ali na livraria, eu vou te levar, nós vamos lá para tentar vender o livro na livraria, né? Não vou falar o nome da livraria qual que é, mas a própria Andréia, não sei onde abriria um espaço, mas como vocês veem esse lugar elitizado para fazer o afroempreendedorismo? Olha, é interessante essa questão também. Porque os espaços, eles já são selecionados. Os espaços, toda a infraestrutura urbana, ela já é preparada para que brancos fiquem aqui e para que negros fiquem aqui. Por que a gente está na periferia? Justamente porque a gente não tem acesso à cultura, a gente não tem acesso a todos os outros lugares. Então, assim, é muito interessante você ver por que o shopping abriu. Porque a questão hoje ela tá muito na mídia, ela está muito assim. Então a gente vê, por que você vai na loja de cosméticos, aí você vê lá uma prateleira lotada, só com produtos para cachos e produtos para cabelos afros e tal. Antes eu entrava e achava aquilo máximo, era o paraíso. Hoje eu já tenho um outro olhar sobre isso. Porque se você for analisar, o que eles estão fazendo? Eles estão usando as receitas que a minha bisavó cuidava do cabelo da minha avó, que minha mãe cuidou do meu cabelo, e estão comercializando. Agora a gente tem que olhar, o que daquilo está indo para negro? Quantas mulheres negras existem na direção dessas empresas que estão comercializando esses produtos? Porque senão a gente cai naquela, porque, igual o pessoal fala, ser preto está na moda, ser negro está na moda. Todo mundo quer ser politicamente correto. Então a gente tem que olhar também até quando são atitudes genuínas ou são atitudes para se parecer politicamente correto. E até para vender mais. E até para vender mais também. Até para vender mais. Exatamente. Então, o que a gente tem que olhar em todas essas empresas que abrem as portas, em todas as pessoas que abrem as portas para que a gente entre, o que está por trás, qual que é esse interesse? É para que haja uma igualdade social? Para que os negros tenham acesso a esse espaço? Que é um espaço lindo, onde as crianças... Eu entrei aqui, eu olhei a piscina de bolinha, eu falei, tinha uma pessoa... que legal, pode ir adulto, porque eu nunca entrei numa piscina de bolinha. Entrei depois de outro dia que eu fui com meu namorado num restaurante, e tinha uma piscina de bolinha, ele falou assim, entra, e eu fui e entrei. Então, assim, eu nunca tirei uma foto do Papai Noel. Então, assim, eu fui entrar num shopping, eu tinha 12 anos de babá, cuidando da criancinha lá no shopping. Então, assim, é legal, a gente tem que acessar esses espaços, nossos filhos têm que acessar esses espaços, mas a gente tem que ver também até quando a direção desses espaços está interessada nessa nossa questão. E até para eu comprar um produto lá, eu tenho que olhar qual é a estrutura daquela empresa. Ela está simplesmente roubando a ideia da minha bisavó que passava azeite de oliva no meu cabelo e passava maionese. Então a gente tem que olhar com muito critério essas aberturas todas, porque todo mundo quer estar bem na fita. É uma empresa cidadã, é uma empresa amiga de não sei mais o que. Nossa, comigo mesmo assim, porque todo mundo precisa de uma preta. Todo mundo que quer aparecer bem na fita precisa de uma preta do lado. É interessantíssimo isso, porque eu ocupo vários espaços. Lagoa Santa é uma cidade muito elitizada, uma cidade onde tem muito dinheiro nas mãos de poucos, né? Então, assim, normalmente tudo que o pessoal faz, eles querem.
tem uma preta do lado. Pra quê? Tá vendo? Aqui ninguém tem racista. A gente tá no condomínio Amendoeiras, mas a gente não é racista não, cara. Tem uma preta aqui. Então, assim, você tem que estar sempre com o seu olhar, com o seu ouvido aberto para saber qual que é também a da pessoa, para não deixar também que outros cresçam e cheguem nas nossas costas, porque vocês já fizeram demais. Então, assim, a gente está num momento onde eu diria assim, que os negros hoje, eles estão com o queijo e a faca na mão. Mas a gente conquistou, ninguém deu pra gente não. Então, se a gente conquistou, se houve uma luta muito grande pra gente chegar até aqui, a gente não pode deixar vir alguém tomar, porque senão a gente vai voltar novamente lá para trás. Então, assim, são todas as questões que a gente não pode cochilar. Nessas questões, a gente tem que aceitar os espaços abertos, sim. A gente tem que aproveitar os espaços abertos, sim. Mas é com um olho no gato e outro olho no peixe. Porque senão eles dão uma rasteira e tomam esse lugar da gente e levam a gente de volta para lá. Porque a gente sabe, a gente vê, pelo cenário político que está no Brasil, a gente vê. Porque o sonho é voltar o preto para Senzala e voltar o branco para a Casa Grande. Porque houve já está uma mexida nessa estrutura. Essa estrutura já está abalada. Essa estrutura de Senzala e Casa Grande do Brasil já está abalada. Então, assim, tem gente lutando com todas as forças para voltar ao status quo, que é o que interessa a branquitude. Então, assim, é um momento de continuar lutando, é um momento de continuar conquistando, mas é um momento de ficar com os olhos abertos. Eu concordo demais com tudo que a Andréia colocou e eu queria pontuar assim, com relação ao afroempreendedorismo. Eu até trabalho isso no meu livro porque eu entendo demais essa questão da gente ficar assim, nossa, será que eu sou só uma negra empreendendo ou se eu exerço o afroempreendedorismo na sua plenitude, né? E aí eu divido o afroempreendedorismo no meu livro em afroempreendedorismo em sentido amplo e em sentido estrito. O que eu chamo de afroempreendedorismo em sentido amplo? Quando você tem um negro empreendendo, você tem já o que eu chamo de afroempreendedorismo em sentido amplo, né? Bastou ter um negro empreendendo, isso já é afroempreendedorismo. Mas afroempreendedorismo em sentido estrito, né? Aquele que a gente poderia imaginar e entender que seria o ideal, ele exige que nessa cadeia em que o negro empreenda, toda a cadeia produtiva ela esteja atrelada ao fenômeno de desracialização, né? Seja toda uma cadeia preocupada com essa questão. Então, por exemplo, se você vai produzir essa boneca, então você vai precisar desse material para fazer o cabelo, vai precisar do pano para a roupa, né, do recheio, do tecido para fazer o corpinho. Então, que haja toda uma preocupação em que cada um desses produtos que é utilizado para confeccionar essa boneca sejam produtos que respeitem essa cadeia, né, que sejam produtos trabalhados por pessoas negras ou que respeitem e valorizem a negritude. Esse sujeito que empreende nesse sentido, ele é afroempreendedor em sentido estrito. Agora, eu particularmente não entendo que para ser considerada afroempreendedora a gente tem que vender nossos produtos somente para negros. Eu entendo que se você respeita toda essa cadeia produtiva, você já é afroempreendedora em sentido estrito, vendendo para quem quer que seja. Agora, para além disso, e muito também linkando com o que você fala, André, eu acho que a gente vive um momento, sim, muito preocupante e dentro dessa perspectiva do afroempreendedorismo, acho que a gente acaba tendo que, de certa forma, lidar com uma estrutura muito capitalista, né? E quando eu fui construindo o meu raciocínio dentro desse livro, eu fui percebendo que todas as minhas lógicas de construção do afroempreendedorismo, elas partem de um movimento que tende muito mais a uma perspectiva social, até em alguns aspectos indo numa direção oposta ao modelo do capitalismo que a gente tem hoje. Mas também percebo que a gente não tem como romper totalmente com as estruturas do capitalismo. Então, por conta disso, eu acho que a gente só vai conseguindo
aos poucos, desmontar essa estrutura, que é a estrutura criada, à medida em que a gente for cada vez mais incentivando que pessoas negras reconheçam a sua identidade e possam se fortalecer. Eu concordo demais quando você diz assim, quando a gente vai, por exemplo, numa loja, uma loja famosa, né, muito poderosa em termos de capital, e a gente encontra uma prateleira toda só com produtos para pessoas negras. Cabelo cacheado, cabelo crespo. Isso realmente gera um misto, né, de sensações, porque a gente vê sim receitas que são receitas dos nossos ancestrais, a gente vê produtos que são produtos que têm uma pegada afro, mas que são produtos que são vendidos por uma empresa que provavelmente vai fazer com que aqueles que vão lucrar sejam pessoas brancas que fazem parte de uma elite. Eu acho que sim, a gente tem esse dilema, mas eu também acho que a gente só vai conseguir mudar isso se a gente tiver esse pequeno movimento desses espaços já nos reconhecendo. Porque eu acho que só a partir do momento em que, mesmo quando uma empresa sabe que fazer uma boneca negra vai gerar dinheiro para ela, porque ela vai vender bonecas negras para outra, né, ela vai atingir um público maior, isso vai fazer com que ela se enriqueça, isso de certa forma atinge muito positivamente a população negra, porque isso fortalece a identidade das nossas crianças que vão lá na frente produzir um público consumidor diferente. Então eu acho que sim, a gente tem uma questão muito atrelada ao capitalismo e que é muito forte, que é ruim, e a gente tem que ficar muito atento a ela, né? Tem que ficar como você disse, eu uso muito essa expressão também, com o olho no gato, o outro no peixe, a gente tem que ficar muito cauteloso com isso. Mas eu também acho que, de certa forma, a gente precisa desse movimento para que a gente consiga romper com essas estruturas do que foi sempre assim, sabe? Do de sempre, para a gente sair desse lugar. Eu acho que a gente vai precisar saber usar também as estratégias da branquitude a nosso favor, para nos fortalecer, sabe? Então, se tem alguém hoje, se tem um grupo de pessoas brancas ganhando muito dinheiro vendendo produtos afro, então que a gente fortaleça a nossa identidade negra e que a gente se aquilombole, que a gente se junte, se fortaleça na nossa negritude e fortaleça afroempreendedores pequenos, médios, de todo tamanho, e que isso lá na frente permita que essas pessoas possam competir de igual para igual com esse outro mercado, né? Eu acho que a gente tem que agora tentar usar essas estratégias a nosso favor, que são estratégias que estão aí, atreladas à branquitude e ao capitalismo. O capitalismo ele é muito ligado aos interesses dos brancos, né? Não tem como a gente fugir dessa noção. E aí uma outra questão também, quando você fala, né, dessa presença do negro, assim, todo mundo tem que ter o negro de estimação, né? Isso a gente chama, esse fenômeno a gente chama de tokenismo. O que é o tokenismo? É quando eu me valho da presença de um negro para justificar a minha ausência de racismo, né? Quando eu falo assim, mas eu tenho um amigo negro, como aquele rapaz que agrediu, né, outro dia lá no estádio, né, virou e falou assim, mas eu corto cabelo num barbeiro negro, né, como se isso o tornasse menos racista. O que é um absurdo, porque esse argumento só mostra que ele está inserido dentro de uma estrutura capitalista e vê o negro como seu serviçal, né? O negro serve para ele, serve a ele, o negro o serve, né? O serve tanto que serve inclusive de argumento para legitimar uma prática que ele considera ali um equívoco, né? Ele errou de forma inocente. Então, eu acho que a gente tem muito disso, a gente vê, por exemplo, nos altos cargos, né? Nosso presidente da República está sempre com o negro do lado. A gente sempre vê essas figuras usando da presença do negro para tentar eliminar essa ideia de que haja racismo nesses espaços. Isso também acontece muito em empresas, né, em que algumas empresas elas abrem a possibilidade de contratar negros para trabalharem só para que elas então se livrem daquele argumento de que elas são empresas que não são diversas, que elas não respeitam a diversidade. Então a gente também tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente vê sim estratégias nesse sentido acontecendo,
da gente promover o acesso de alguns negros a determinados espaços somente para preencher aqueles espaços e permitir que a branquitude continue reinando soberana. E aí me permita poder virar e falar assim, não, ali não há racismo, olha lá, tem um negro ali. Então, a gente sabe que existe sim, existem estratégias que estão atreladas a uma conveniência, e a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, nós negros, quando somos convidados a ocupar esses espaços, a gente também tem que saber aproveitar essa oportunidade, né? Então, se eu tenho a oportunidade de entrar numa empresa e eu sei, de alguma forma, que essa empresa me quer lá, simplesmente para que eu preencha aquele espaço e legitime o seu discurso de social, de empresa amiga, de empresa cidadã, que eu faça uso desse momento, dessa oportunidade, para me fortalecer, para crescer, para me preparar, para fortalecer meu currículo, para me tornar competitiva no mercado e para aprender aquilo que nos foi sempre negado, para eu ter acesso ao maquinário, assim, aprender como se faz, e aí trazer para nós esses recursos para que afroempreendedores, para que negros tenham condições também de ascender nesses aspectos. Gente, muito bacana. Acho que já está com um tempo, grande e infelizmente não dá para a gente tratar mais, só que também a partir do momento que a gente começar a divulgar, a gente pode pensar em outras formas de debater sobre esses assuntos, porque eu vi que o negócio é grande, um mundo inteiro à parte. Mas queria agradecer a presença das duas, de estar aqui no shopping, podendo falar disso dentro de um espaço como esse, Foi ofertado pelo Rotário Marketing Repetindo, Luiz Maia, fotógrafo, e eu como Daphne Nogueira, nesse projeto que se chama Bumbum, que nós estamos realizando no mês de novembro. Queria agradecer demais a participação de vocês e a Paula, porque foi assim, um momento de muito crescimento mesmo. Eu acho que para todos que assistirem vai ser um grande crescimento também. Então, só agradecer a vocês, nós vamos deixar as redes sociais todas disponíveis, onde podem comprar, adquirir essa boneca maravilhosa e também o livro, que também é muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigada.